Fala galera, tudo bem com você? Vamos continuando aqui. Nesse estudo que nós vamos realizar agora, a ideia vai ser a gente quantificar tudo que nós estudamos aí sobre lentes e espelhos esféricos, ok? Por isso o tema da nossa aula de hoje, as equações associadas às lentes e aos espelhos esféricos. Só fazendo uma recordação rápida do que são lentes e espelhos e como é que nós representamos cada um deles, né? Então, essa linha preta que está representada em todas as situações aqui, ela vai indicar o eixo principal do espelho ou da lente. Como é que eu faço para saber se é lente, se ela é convergente ou divergente, ou para saber se é espelho? Nessas situações estão as representações simplificadas da lente convergente. Então eu desenho uma linha perpendicular ao que vai ser o eixo principal, e se as setinhas estão apontando para fora, isso daí significa que é uma lente de borda fina, portanto é uma lente convergente. Já no caso aqui, olha, agora a setinha está apontando para dentro, tá vendo? É como se tivesse uma setinha apontando para dentro aqui, outra setinha apontando para dentro aqui. Então nesse caso nós estamos representando a lente de borda grossa, e as lentes de borda grossa elas têm um comportamento divergente. No caso dos espelhos, também a gente pode usar essa representação simplificada, né? Então a linha ela é perpendicular ao eixo principal, mas as bordinhas elas são um pouco viradinhas, indicando que se trata de espelho esférico e não de espelho plano, né? Então o espelho vai ser convexo quando a parte externa que é a refletora, e o espelho vai ser côncavo quando a parte interna que é a refletora. A partir dessa lembrança, nós precisamos agora estabelecer algumas convenções, alguns padrões que vão ser estabelecidos, para a gente poder conseguir, então, quantificar. E eu vou usar um exemplo de uma lente e de um espelho para poder mostrar para vocês como é que isso vai ser feito, tá bom? Então nós vamos pegar aqui, ó, no caso, o eixo principal. Eu vou representar aqui um espelho, primeiramente um espelho côncavo, por exemplo, né? Certo? E quais são as marcas importantes que precisam ser feitas? No caso do espelho côncavo, esse ponto onde ele cruza o eixo principal, a gente chama ele de vértice. A distância, que seria, imaginando que o espelho esférico partiu de uma bola, né, de uma esfera, então esse daqui seria o centro, que é equivalente ao meio, exatamente a posição do meio lá da esfera, né? A distância entre o centro e o vértice seria equivalente ao raio, e a metade da distância aqui seria o foco, certo? Nós podemos fazer algumas indicações aqui, como por exemplo, essa distância entre o foco e o vértice, a gente chama ela de distância focal, representando por uma letra F minúscula. Essa distância do centro ao vértice, nós vamos indicar como sendo o raio, tá? Portanto, nos espelhos esféricos, nós podemos dizer que o raio, ele é a metade da distância focal, tá bom? Então isso daqui, ó, distância focal para espelhos esféricos. Ô, professor, mas muda alguma coisa se o espelho for côncavo? Porque você está representando por um espelho convexo, ou melhor, você está representando um espelho côncavo, e se ele for convexo? Se o espelho for convexo, o que vai mudar é que esse foco vai estar para cá e esse centro vai estar para cá. Ou seja, o foco e o centro no espelho convexo, eles estão atrás do espelho. E nós já vamos arrumar uma forma de representar isso apropriadamente, tá bom? Beleza. Dá para a gente estabelecer alguma relação aqui? Então vamos imaginar assim, ó, que eu tivesse um objeto nessa posição, e se aqui for o objeto, a imagem que seria formada estaria por aqui, mais ou menos, né? Então aqui seria a imagem. Quer dizer, a distância entre o objeto e o espelho, nós vamos indicar isso com uma letra P, um Pzinho minúsculo. A altura do objeto aqui, ó, que seria do eixo principal até o ponto máximo aqui do objeto, nós vamos representar isso com Y.
Toda vez que estiver relacionado a imagens, pessoal, nós vamos colocar uma linha para indicar, tá vendo? Então aqui, ó, da imagem até o espelho, isso daqui é a distância do objeto, da imagem até o espelho, vai ser representado por um P'. E a altura da imagem aqui, ó, trazer ele para cá para não carregar demais o nosso desenho aí, isso seria o Y', tá bom? Então só relembrando aí que o desenho ficou cheio de informações, né? Mas aqui está o objeto. E aí, a distância do objeto até o espelho nós vamos representar por uma letra P. A altura do objeto nós vamos representar por uma letra Y, que está aqui. A imagem vai ser formada nessa posição, por exemplo, né? Então, a distância da imagem até o espelho é o P' e a altura da imagem é o Y'. Uma outra informação importante aqui, ó, a distância do centro do espelho até o vértice é o raio e a metade da distância, que seria do foco até o vértice, é a distância focal, tá bom? Existe uma equação chamada equação de conjugação de imagens, equação de conjugação de imagens, que ela é também chamada, ela é usada, na verdade, para determinar, né, as posições e os tamanhos das imagens aí, certo? Quando eu estiver usando espelhos. E o que ela diz? Que assim, ó, 1 sobre a distância focal tem que ser igual a 1 sobre P, que é a abscissa do objeto, né? Mais 1 sobre P', que é a abscissa da imagem. Certo? Então, equação de conjugação de imagens. Para poder lembrar dessa informação, o pessoal costuma dizer que isso aqui é a equação da fimose, né? Uma fimose é igual a 1 pi mais uma P'. Né? Tradicionalmente, aí o pessoal chama ela de equação da fimose, alguns acham divertido e tal, para poder conseguir lembrar como usar ela, né? Ainda, nós podemos determinar aqui a expressão para o aumento linear transversal. O que seria esse aumento linear transversal? Ele é o quanto a imagem vai ser maior ou menor do que o objeto, né? E esse aumento a gente determina, pode fazer de duas formas. A gente pode fazer assim, ó, menos P' sobre P. Então eu pego o negativo dessa distância da imagem até o objeto e divido pela distância da imagem até o espelho, né? E divido pela distância do objeto até o espelho. Mas isso daqui também pode ser escrito assim, ó, Y' sobre Y. O que é o Y'? É a altura da imagem aqui, tá vendo? A altura da imagem dividido pela altura do objeto, que é o Y. Dessas duas formas diferentes aí, a gente pode conseguir então determinar quanto foi que aumentou a imagem ou diminuiu, né, de um determinado objeto quando você estiver considerando aí as características que ele tem, tá bom? Agora, pessoal, nós precisamos avançar um pouquinho para poder estabelecer a relação aí entre as outras características, né? Aplicando isso daí para as lentes também. Nós já fizemos para os espelhos, né? E nós precisamos passar e usar para a lente. Ainda, no caso da lente ou do espelho, né? Eu posso determinar o aumento de uma terceira forma, que seria fazer assim, ó, a mesma expressão que está aqui, ela pode ser escrita assim, ó, o aumento vai ser a distância focal dividido pela distância focal menos a abscissa do objeto, tá? Ah, professor, mas agora me confundiu aí, porque eu não sei qual que eu vou usar e quando é que eu vou usar. Você vai usar essa relação aqui do aumento, pessoal, quando você precisar determinar qual é o tamanho do objeto, da imagem em relação ao objeto, né? E aí você pode fazer, se você tiver o valor das duas ordenadas, a ordenada da imagem e a ordenada do objeto, seria aqui, né, a ordenada da imagem e a ordenada do objeto, você pode ter a abscissa da imagem e a abscissa do objeto, ou se você souber o valor da distância focal e da abscissa do objeto, que seria essa distância aqui, ó, são as formas que existem aí para você poder conseguir determinar o valor do aumento que foi produzido, tá bom?
Nós vamos pegar agora e fazer a mesma representação. Vocês vão perceber que as equações são as mesmas, né? São idênticas. Apenas a questão de você estabelecer onde é que está essas representações aqui, ó, a ordenada da imagem, a ordenada do objeto, a abscissa do objeto, a abscissa da imagem, quando eu estiver usando uma lente. Porque as equações são exatamente as mesmas, tá bom? Então vamos lá. Se eu tiver então agora uma lente ao invés de um espelho, né? Então vamos representar aqui, ó. Imagina que esse é o eixo principal, né? Nós vamos fazer usando uma lente convergente. A lente convergente é aquela de borda fina, né? E para você identificar alguns pontos importantes aqui, ó, esse ponto agora, onde a lente corta o eixo principal, ele é chamado de centro óptico, tá? No caso das lentes, pessoal, ela vai ter dois focos, né? Então, ela tem um foco objeto e ela tem um foco imagem. Por quê? No caso do espelho, a luz bate e volta. No caso da lente, a hora que acerta a lente, ela vai atravessar para o outro lado, né? E ela tem aqui também um outro ponto chamado de anteprincipal objeto e, em consequência, ele vai ter o anteprincipal imagem. Você pode perceber assim, ó, que a distância do anteprincipal objeto até o foco objeto é a mesma do foco até o centro óptico. A mesma coisa do centro óptico até o foco imagem, as distâncias são iguais, e do foco imagem até o anteprincipal imagem, a mesma coisa, né? Muito bem, onde é que está a distância focal? A distância focal, no caso das lentes, ela está aqui, ó. Essa é a distância focal. Ô, professor, eu posso dizer que a distância do anteprincipal objeto até o centro óptico é o raio da lente? Aí, nesse caso, não, né? Porque a lente, ela tem dois raios. Ela vai ter um raio onde a luz bate a hora que entra e um raio onde a luz bate a hora que sai, né? É por isso que a gente só vai representar o foco uma vez. Então, no caso das lentes, né, se eu tivesse um objeto colocado, por exemplo, nessa posição aqui, ó, antes do anteprincipal, esse daqui então seria o meu objeto, o que ia acontecer? Essa altura aqui seria o meu Y, que é a ordenada do objeto, é a altura que o objeto tem em relação à imagem, né? A distância do objeto até a lente, ela seria o P, que é a ordenada do objeto. Aí, nesse caso, a imagem ela seria formada desse lado aqui, por exemplo. Ó. Uma imagem menor do que o objeto, inclusive, tá? A representação é de propósito aí. Mas aqui, essa alturazinha seria o meu Y', que é a ordenada da imagem. A distância da imagem até a lente é o P', que é a abscissa da imagem, tá? Essas daí são as representações. De novo, eu posso dizer aqui, ó, que 1 sobre o foco ele é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', e que o aumento ele pode ser escrito das três formas, é menos P' sobre P, ele é Y' sobre Y, ou ainda eu posso escrever que o foco dividido pelo foco menos a abscissa do objeto, tá? Ô, galera, então, agora só falta você adotar uma regra de sinais, né? Os sinais que vão ser usados, se vai ser positivo ou negativo e assim por diante, né? Porque o foco, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. A abscissa do objeto, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. A abscissa da imagem, ela pode ser negativa, nesse caso aqui, né? Ou ela pode ser positiva também. E o Y, né, que seria a altura do objeto, a altura da imagem, né, o Y', ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Daí, quando é que o foco vai ser positivo? No caso de espelhos, né, então vamos usar uma representação aqui que vai ser assim, ó. Se eu tiver um espelho côncavo, o padrão que é adotado é o seguinte, ó, o eixo principal, ele sempre vai ser 0, você imagina lá o plano cartesiano, certo? O eixo X, eixo Y, né? Então, o ponto onde o espelho cruza o eixo principal vai ser o ponto 0, é 0 da abscissa e 0 da ordenada, né?
E o eixo ele é adotado o seguinte, ele é positivo no sentido contrário da incidência da luz. Então ele é positivo para cá. Tá? É 0, aí é 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos... É por isso que a gente diz assim, ó, que quando o foco é positivo, o espelho é côncavo. E se o foco é negativo, o espelho é convexo, porque se eu tivesse um espelho convexo, o foco estaria aqui atrás, né? O P vai ser positivo quando o objeto estiver na frente do espelho, né? O P' é a mesma coisa, o P' vai ser positivo se a imagem estiver aqui na frente do espelho, se a imagem estiver atrás, ele é negativo. E o Y? O Y' vai ser positivo se a imagem estiver para cima do eixo, ele vai ser negativo se a imagem estiver para baixo do eixo. Ah, professor, mas no caso para as lentes, muda alguma coisa? Quando eu tiver lente, pessoal, a única coisa que vai mudar é a seguinte, ó. Então imagina que está aqui a minha lente convergente, certo? Então, ó, o eixo ele vai ser, aqui também vai ser o 0, né? Então, esse sentido aqui é positivo para objetos. E esse sentido aqui ele é positivo para imagens. Ou seja, o que eu estou falando? Se eu imaginar que a luz vem vindo desse lado aqui, ó, da esquerda para a direita, se o objeto estiver desse lado aqui, então o P vai ser positivo, né, que é a distância do objeto até a lente. Se a imagem estiver desse lado direito aqui, aí também o P' vai ser positivo. E para a imagem ser negativa? Para a imagem ser negativa, ela teria que estar desse lado, porque o positivo é daqui para lá. Então, se a imagem for formada desse lado aqui, o que vai acontecer é que vai ter um valor negativo, tá certo? Então, é importante dar uma olhadinha nessas referências aí, nessas informações, para não confundir, tá bom? Era isso, um abraço, até a próxima.